pessoal, tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Pablo Augusto, tá? Sou médico, atuo na área de nutrologia e endocrinologia. Já tenho pelo menos 3 anos, vai fazer 4 anos agora que já sou médico, atuo em alguma dessas áreas, tenho algumas experiências relacionadas a essas áreas já. É, e aí eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, né, para vocês me conhecerem melhor. Bem, quando eu estava lá por volta do quarto ano da faculdade de medicina, eu ficava sempre olhando ali nossos estudos que eram geralmente relacionados a casos clínicos, né, de doenças, né? E geralmente a gente na faculdade passa os 6 anos de faculdade treinando a diagnosticar doenças e tratá-las, né? É, Nesse tempo aí a gente aprende o envolvimento clínico das doenças, com os exames, a fazer exames de imagem, exames de sangue, urina, fezes, de vários tipos, para poder chegar a uma conclusão diagnóstica de uma determinada doença, né? E aí, naquele meio de tantos estudos, no meio do quarto ano, me veio assim uma coisa na cabeça, né? Poxa, a gente trata muito aqui os pacientes, já as pessoas já doentes, né? Será que não tinha como, assim, evitar com que elas ficassem doentes, né? Com que elas chegassem a esse momento aí de ter que usar medicações, às vezes com efeitos colaterais, efeitos adversos, cheio de aqueles efeitos que nós já conhecemos das medicações. E aí eu ficava pensando, poxa, eu não quero isso para minha mãe, eu não quero isso para meu pai, né? Eu não quero isso para meus avós, meus parentes. Então eu ficava sempre com aquilo na cabeça. Aí por volta do quarto ano ali eu me interessei, poxa, eu vou procurar uma coisa diferente, né, na medicina. Também, além de tratar doenças, que é muito importante, não deixa de ser importante, você depois que está doente não tem como, tem que tratar mesmo com medicamentos, não tem como fugir disso, tá? Mas eu fiquei também com aquilo na cabeça, será que não tem como evitar e tudo mais? E aí eu comecei a estudar, a verificar, a procurar outras coisas, e aí eu identifiquei, né, que existia medicina anti-aging, que é conhecida lá nos Estados Unidos assim, mas aqui no Brasil, geralmente é passado o conhecimento como longevidade saudável ou medicina preventiva, né? O anti-aging fica como uma tradução um pouco errada, né, na nossa língua, porque dá a ideia de anti-envelhecimento que não existe para a medicina em si, o anti-envelhecimento, e nem como retardar ou rejuvenescer uma pessoa, né? A fonte da juventude, por exemplo, não existe. Mas tem como a gente evitar de ter certas doenças que são bastante ruins na nossa saúde, doenças crônicas principalmente, que assolam nossa vida aí por muitos anos, né? Existem várias na medicina, quem é profissional aí da área da saúde sabe que existe inúmeras. As mais conhecidas, que todo mundo aqui até conhece, qual é? Pressão alta, né? Diabetes, alergias, doenças autoimunes, psoríase, dermatites. Então, aí são alguns exemplos. Tem as artrites também, né? Que são outros exemplos de doenças também crônicas, que ficam aí por vários anos na vida dos pacientes e tem que fazer um tratamento e acompanhamentos médicos periódicos, né? Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, não tem como e tal. Aí eu comecei a estudar e comecei a ver que existia, né, essa medicina. E aí depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Aí começou aquela fase de internato da faculdade, né? Que é uma fase, para quem já fez em medicina sabe, que é uma fase bem corrida, tem que ir cedo para o hospital, sai tarde, fica acompanhando cirurgias, acompanhando os tratamentos médicos, vai para o hospital, vai para um outro, vai para posto de saúde, para todo jeito. E aí, mas mesmo assim eu me interessava e estudava. Aí eu pegava um livro ou outro que eu descobria, eu ia lá e acompanhava um profissional que eu via ali de medicina que tinha o mesmo pensamento, e aí eu ficava acompanhando, né? Aí terminei a faculdade, me formei, e aí quando eu terminei a faculdade, pouco antes, na verdade, de terminar a faculdade, eu descobri que existia pós-graduações nesse quesito.
existem alguns cursos também de medicina de longevidade, para tratar o paciente preventivamente. E aí eu fui atrás, né? E assim que me formei, fiz um curso com uma das maiores autoridades daqui no Brasil de longevidade. E aí eu aprendi muitas coisas. Esse curso me abriu a mente, né? Eu melhorei assim a minha visão relacionada à hormonologia, relacionado a doenças em si, a causa, que a gente tem que tratar a causa e não a doença, né? Propriamente dita. E isso vai curar muitas das vezes o paciente. Então foi uma visão diferente. Acabei estudando e depois daí em diante só estudando cada vez mais e mais, né? Nesse período eu entrei no exército e depois comecei a trabalhar também de várias formas na área da medicina, né? E aí foi que eu fui conhecendo. Então, mais diretamente foi isso, né? Só para vocês entenderem aí resumidamente, mais ou menos a minha história e a minha vontade de querer medicina preventiva, o falar, né? Que hoje em dia até, para quem me conhece aí do Instagram, sabe que eu falo mais de medicina preventiva, longevidade, falo também sobre dietas, né? Tem uma estratégia que até eu criei lá, para quem me segue no Telegram, eu passo de vez em quando lá, que é a parte de alimentação saudável. Isso é uma estratégia baseada em 5 pilares, né? Nesses 5 pilares aí envolve alimentação saudável, suplementação de preferência personalizada, tá? Controle do estresse e do sono. Um sono nessa fase aí que eu falo aqui, sono não é qualquer sono não, é um sono reparador, tá? É aquele sono que atinge lá a fase REM, né, do nosso sono, onde tem a maior reparação cerebral e a melhor absorção também de memória. E aí tem essa fase, aí tem o equilíbrio hormonal, que é um dos tops, né? Um dos melhores cuidados. E além disso temos a saúde física, né? Que os exercícios físicos que envolvem as atividades físicas. Lembrando que a OMS classifica, né, a atividade física em pelo menos 150 minutos semanais, assim, envolvido em 5 dias da semana, o que dá mais ou menos, se for fazer o cálculo aí, pelo menos 30 minutos de exercício físico por 5 dias, tá? Isso é o mínimo, tá, pessoal? Não é para ficar preso a só 30 minutos, né? Durante 5 dias seguidos de atividade física, não. Claro que a gente tem que fazer mais atividade física, até porque hoje nós vivemos em um mundo onde nós ficamos cada vez mais restritos e sentados na maioria do tempo, né? Não, a maioria do trabalho hoje em dia é sentado e recluso, então acaba necessitando sim, nosso corpo ele foi feito para se movimentar e para ter que fazer atividade física, então nós temos que fazer pelo menos meia hora, mas acredito aí que pode se estender um pouquinho mais, né? Botar pelo menos 1 hora aí, 5 vezes na semana, tá certo? Mas vamos lá. Hoje eu vim aqui para falar sobre vitamina D, ou hormônio D, né? Como alguns profissionais que já estudam muito mais, assim, dedicam a vida deles para estudar hormônio D, no caso, vitamina D, eles denominam hoje em dia de hormônio. E por que hormônio, né? E por que tem essa denominação? Os pesquisadores geralmente relacionam hoje em dia a hormônio D, porque ele não é só na alimentação que é a sua absorção, né, a sua biodisponibilidade. Ele não é só pela alimentação. Você consome, hoje em dia, você obtém, na verdade, o hormônio D, a vitamina D, pelo sol, radiação, tá? Radiação UVB, né, ultravioleta do tipo B, essa que produz. Nós sabemos que existem outras radiações, né, no sol também, UVA, UVB, UVC. Mas aí temos a UVB, que é aquela relacionada à produção mesmo, propriamente dita, da vitamina D na pele. Então, nós temos a pele, aí a vitamina D bate, não temos que estar coberta, né? Eu estou aqui coberto, mas se for para ter uma produção adequada de vitamina D, eu tenho que estar mais descoberto, de preferência até a parte de cima do corpo despida, tá? E pegando sol em toda essa região do meu corpo. E aí, a UVB, né, a ultravioleta do tipo B, ela vai na pele e converte ali o colesterol
ela converte em 7-deidrocolesterol, que é uma substância que vai entrar na pele, vai lá para o fígado e depois vai ser ativada também no rim. Quando ela vai para o fígado, ela se transforma, se converte em 25-hidroxicolecalciferol ou 25-hidroxivitamina D3, que é a parte circulante, aquele que você verifica lá no seu exame de vitamina D, que o seu médico pede ou deveria pedir, que aí verifica lá a concentração de vitamina D no sangue. É justamente essa, é a 25-hidroxivitamina D3, tá? E aí, depois ela vai ser ativada lá no rim, geralmente, onde vira 1,25-hidroxivitamina D3, tá bom? Então, isso aí é meio que a fisiologia da vitamina D. Aí, a denominação de hormônio, porque ela também tem um efeito sistêmico. Ela vai em várias regiões do nosso corpo, né? Ela tem ações dentro do núcleo de células, ela tem ação no osso, ela vai lá no intestino e absorve o cálcio que tem passando lá pelos alimentos, né? Você se alimenta e chega lá o alimento ali rico em cálcio no intestino, a vitamina D vai lá e capta esse cálcio para dentro do sangue. E essa aí é a principal função, tá? E aí fica lá agindo o cálcio e depois ele vai para os ossos. Algumas vezes, hoje em dia já se sabe que até a concentração de cálcio às vezes fica exageradamente no sangue, né? E aí pode até calcificar regiões do sangue, por isso que não se usa mais cálcio hoje com vitamina D, tá certo? Não é recomendado que se faça isso. E aí foi pensado nessa parte aí de hormônio devido a esses efeitos sistêmicos. Ela, além de ter essa função, ela tem hoje em dia inúmeras outras funções anticâncer, relacionado ao metabolismo ósseo, que já é bem mais conhecida, né? Mas ela também tem funções cardiovasculares, evita infartos, AVC também, cerebrovasculares, artrites, ajuda em doenças autoimunes, ela codifica genes, inclusive relacionados a cânceres, né? Às vezes ela inibe, já foi até feito um estudo mais recente, que ela inibe alguns genes relacionados a câncer quando nós temos também associado, né, hábitos saudáveis. Então, por aí você tira que a vitamina D tem uma grande influência no nosso corpo como um todo. Então, por isso que hoje em dia ela já é denominada até como hormônio D, né? E cada vez mais aí com os avanços da medicina, com certeza vamos fechar nesse nome aí em hormônio D. Por enquanto, ainda fica mais conhecido como vitamina D, mas é uma classificação. Em si, nós temos que pelo menos ficar em cima das funções, né? Da necessidade mais fisiológica que realmente ela tem. E que nós temos que aproveitar e temos que nos beneficiar também dessa função fisiológica que é bastante interessante para o nosso corpo, tá? Então, dentro desse conceito de hormônio D também existe uma autoridade nesse quesito, né, de vitamina D, que é o Dr. Michael Holick, que é um norte-americano, que é médico, endocrinologista e bioquímico, onde ele tem até livros dele, tá? Tem um livro dele que é muito interessante para quem gosta aí e quiser ler e aprender mais sobre vitamina D, suas importâncias e as doenças que evita, até sugestões de uso, né, de vitamina D. Eu vou botar aqui no link, aqui em cima, vou botar uma fotinha do livro para vocês saberem. O nome do livro é Vitamina D, e como eu falei, a obtenção dela é através do sol, né, que eu estava comentando, e também tem a outra forma, que é através da forma alimentar, que na maioria das vezes a forma alimentar aí se está mais relacionada aos peixes, né? Aí temos o salmão, o atum, temos também a sardinha, porém é aquela coisa, né, pessoal, a vitamina D já não tem mais essas concentrações nesses animais, né, nos peixes, porque hoje em dia nós sabemos que os peixes eles vivem em cativeiros, muitas das vezes alimentados com rações, e aí não tem mais aquelas propriedades do peixe em si, né? Vai ter proteína lá, mas não tem
a vitamina D+. Até o ômega 3, né, que é presente também nesses peixes, geralmente você não vai encontrar em grande concentração, tá? Então, perdeu-se muito essa concentração de vitamina D nesses alimentos então, por isso que eu não recomendo, você que quer aumentar a sua concentração de vitamina D no sangue, não recomendo que faça tentando obter por alimentação, tá? A melhor forma, qual é, doutor? Então, suplementação, sem dúvida. Suplementação é a melhor forma de se obter a concentração ideal ou otimizada dentro do seu sangue. Porque não tem como, hoje em dia, pelo sol também não tem como, por quê? Porque nós vivemos, na grande maioria do tempo, reclusos, embaixo dos nossos tetos da casa ou do seu trabalho, então você não acaba tendo aquele contato, né, grande com o sol. Então, acaba sendo muito difícil você também obter grandes concentrações de vitamina D pelo sol. A não ser se você trabalha estando no sol frequentemente, mas até assim ainda é meio complicado, porque depende de latitudes, depende de onde você mora, se você está próximo, se você está próximo da linha do Equador, né? Qual o tipo de pele que você tem, então tem essas especificações também para a produção. Sem dúvida é o que? Suplementação. Então, uma coisa que nós temos que fazer com a vitamina D é suplementar, tá certo? E é uma suplementação diária, tá cada vez mais fugindo daquela ideia de que tem que suplementar com uma dose semanal de vitamina D. Os estudos estão cada vez mais comprovando que a suplementação tem que ser diária, de pelo menos ali 5.000 I diário, ou até 10.000, ou até mais. Isso vai depender muito do paciente e vai depender muito da clínica do paciente, né? E da concentração também que ele tem no sangue. Ele tem que estar insuficiente ou com declínio, né, de vitamina D para você fazer uma concentração ideal ali de suplementação para assim atingir aqueles benefícios esperados da própria vitamina ou hormônio D, tá certo? Então, a melhor forma é a suplementação, tem que ser feito a suplementação. Como eu falei, a maioria dos benefícios relacionados aí à vitamina D ao metabolismo ósseo, artrite, doenças cardiovasculares. Só que tem um que é específico também, que até se for utilizado, estudos já estão provando isso, que se for utilizado em crianças, pode evitar até o diabetes tipo 1. Qual é o diabetes tipo 1, doutor? Diabetes tipo 1 é aquele autoimune, né? É aquele diabetes onde você desenvolve quando é criança já, geralmente você não adquire ele, você nasce com esse problema, que é a produção da insulina. Você tem uma deficiência na produção de insulina do pâncreas, né? E estudos já estão relacionando se a gestante faz uso, as gestantes que fizeram usos de vitamina D durante antes da gestação e durante a gestação e no pós também, porque a amamentação também passa, tá? E aí os benefícios foram melhores nos pacientes. E aí as crianças tiveram resultados melhores com relação a evitar o diabetes tipo 1, tá certo? Além do diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 2, para quem não sabe, é que ele é adquirido, né? Que você adquire com a alimentação inadequada durante anos e anos. E aí acaba sofrendo, criando resistência insulínica e acaba também levando a ele, né, o diabetes tipo 2, e acaba atrapalhando sua vida, dando várias doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, né, síndrome metabólica e tudo mais. Geralmente são pacientes obesos com doenças crônicas. E a vitamina D tem influência também nesses casos, tá? Ela estimula a liberação de insulina, tá? Então, por isso, mais uma prova, né? Aí está mais uma prova de que realmente é um hormônio, ela tem efeitos sistêmicos no nosso corpo. E está cada vez mais vendo a importância, né, dela para a medicina, para o tratamento coadjuvante, com várias outras doenças, principalmente a principal delas é a osteoporose, mas também ela está relacionada a outros, como eu falei aqui, né? Então a importância dela é gigantesca, pessoal.
Por isso que eu vim aqui hoje até para falar sobre a importância dela e retratar isso cada vez mais aqui para vocês, porque o conhecimento médico é um conhecimento, eu não digo nem só médico, né? É um conhecimento da área da saúde em si, como um todo. Ele está em constante mudanças direto. Não podemos ficar restritos a conhecimentos que adquirimos lá na faculdade e sempre aí acreditamos que aquilo ali é o conceito mais certo das doenças e não pensamos, não estudamos mais. E aí não nos atualizamos e não vemos que as coisas mudam. Então, isso aqui serve para vocês se atualizarem, né? Seja você profissional de saúde, seja você uma pessoa interessada realmente em cuidar da sua própria saúde ou de prevenir doenças, né? Prevenir doenças crônicas principalmente. Então tá aí o conhecimento sobre vitamina D3, que é um hormônio, né? Hormônio D3, que está cada vez aí mais mostrando seus benefícios e as suas qualidades na nossa vida, tá bom? Além disso, né, é importante eu retratar aqui que existe sim as toxicidades. Michael Holick, né, essa autoridade que eu comentei, ele também retratou as toxicidades relacionadas ao hormônio D. Só que assim, na prática, até ele retratando nos livros, né, e alguns outros livros também, você não encontra muito na prática essas toxicidades relacionadas a altas doses de vitamina D, tá certo? Mas doutor, qual é o problema, né? Qual é o problema que a vitamina D ela pode causar? Porque eu ouvi meu médico ali falando que isso aí pode dar cálcio demais no seu corpo, isso aí pode levar a problemas relacionados ao cálcio, pode dar problemas renais, né? Pois a toxicidade realmente leva a isso aí. Leva ao quê? Problemas renais, pode dar você acaba produzindo cálcio demais no seu sangue, dá uma calciúria, acaba dando o quê? Muitos cálcios sendo eliminados pela urina e também ficando em altas concentrações no sangue, o que pode levar a doenças de diurese exagerada, dar uma toxicidade renal. E também pode elevar o cálcio no sangue, que pode dar também aterosclerose relacionada a cálcio, né? Então, isso aí são alterações de toxicidade, mas que na prática, já vi médicos que já trabalham com isso em altas doses. Existe um protocolo também, conhecido como protocolo Coimbra, o Dr. Coimbra aí, que usa altas doses e não existe essa toxicidade, tá? Mas é uma coisa que nós temos que passar também, que é raro, né? É raro uma toxicidade com vitamina D3, mas existe. É para isso que você tem que sempre fazer e estar acompanhando com o seu médico. Fazer exames periódicos de 3 meses ou até 6 meses e ficar sempre naquele acompanhamento com exames periódicos e o seu médico está avaliando a concentração de cálcio, a relação PTH, que é um paratormônio, que também ele pode ser inibido demais com o cálcio sendo elevado demais, então tem que estar sempre em equilíbrio. Então, é isso que tem que ter cuidado apenas, mas que na prática é muito difícil ser evidenciado, pelo menos. Eu mesmo na minha prática clínica nunca vi, faço com meus parentes também, doses diárias de mais de 10 mil às vezes, claro que eles têm necessidade, têm insuficiência, e aí precisam aumentar e otimizar a concentração de vitamina D no corpo deles, e eu também faço em mim, vitamina D há já muitos anos. Eu uso mais de 10 mil unidades ao dia e o meu PTH, o meu cálcio no sangue estão normais, tá bom? Então, assim, é muito raro, mas existe. Só temos que ter cuidados e sempre acompanhar com um profissional que esteja inteirado e saiba utilizar direitinho a vitamina D3 e ele fique sempre lhe acompanhando, tá certo? Então é isso, pessoal, tá? Eu acho que eu falei aqui um bocado, né, sobre a vitamina D3. Tem mais coisas ainda para falar, mas até agora já é o suficiente para vocês já ter aquele toquezinho, né, e entender, poxa,
nossa, hormônio D3 é importante. Eu preciso procurar um médico, um profissional, para poder entender melhor se eu tô deficiente e se eu preciso dele também para me suplementar. Então é isso, ficamos por aqui. Quem gostar aí do vídeo, dê um like aí, compartilhe com seus colegas, tá certo? Quem quiser mais informações ou trocar informações aí, se for médico também, eu tenho meu Instagram, vou deixar aqui, ó, para vocês. E aí, quem quiser também me seguir lá no Instagram, lá tem várias informações que eu fico diariamente publicando lá. Às vezes eu publico vídeos, enquetes e fico lá conversando com os meus seguidores, né? E aí, quem tiver interesse pode conversar até por direct comigo lá, que sempre na medida do possível estou respondendo aos meus seguidores. E a gente fica trocando essas informações e eu ajudando vocês na medida do possível com o que precisar, tá certo? Então, pessoal, até mais, até a próxima e tudo de bom, meus amigos e minhas amigas. Tchau!